Estamos de volta, de acordo com a Lei número 1451, de 3 de dezembro de 1965. A sessão ordinária abre espaço para prestar homenagem aos 134 anos da emancipação de Caxias do Sul. Compõe a mesa principal essa presidente da Casa Legislativa, a vereadora Marisol Santos, ao meu lado o prefeito municipal, Adilode Domênico, primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan, segundo vice-presidente da mesa diretora, vereador Renato Oliveira, nosso primeiro secretário, vereador Felipe Gremelmaier, segundo secretário, vereador Zé D'Ambros. Solicito ao primeiro secretário, vereador Felipe Gremelmaier, que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nesta manhã de homenagem. Pois não, senhora presidente. Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Alfonso Willenbrink Júnior. Representando a deputada federal Denise Pessoa, Suelen Santos. Representando o deputado estadual Pepe Vargas, Jussara de Quadros. Era isso, senhora presidente. Para iniciar essa homenagem, temos um convidado especial, nosso cidadão caxiense Samuel Sodré, o mineiro que é escritor, poeta, músico, publicitário e que escolheu Caxias para espalhar alegria e aprendizado em forma de letras e versos. Ele vem para cantar a música Caxias, um encanto em voz e violão. Cidade encantada da serra, dona do meu coração, por ti meu amor é tão grande e é pra você essa canção. Teus filhos de almas guerreiras, heranças de heróis ancestrais, um sonho que é realidade, de liberdade, amor e paz. Caxias, você é um encanto, aqui é bem melhor pra viver. Cidade de amor e esperança, eu vivo a partir de você. Caxias, você é um encanto, aqui é bem melhor pra viver. Cidade de amor e esperança, eu vivo a partir de você. No inverno em ti me aconchego, no outono as folhas no chão. Primavera, pura beleza, é tão linda em qualquer estação. Caxias, você é um encanto, aqui é bem melhor pra viver. Cidade de amor e esperança, eu vivo a partir de você. Caxias, você é um encanto, aqui é bem melhor pra viver. Cidade de amor e esperança, eu vivo a partir de você. Noutras palavras, Caxias do Sul. Muito obrigado. Caxias. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Samuel, pela gentileza de estar aqui conosco, nosso cidadão caxiense. E que linda essa música, que linda essa letra. A autoria da lei que institui a Semana de Caxias do Sul é do então vereador Mansueto Serafini Filho. Estamos na Semana de Caxias, que começou no dia 14 de junho. Amanhã, dia 20, o município comemora 134 anos de emancipação. Nesse momento eu passo a condução dos trabalhos para o primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan, para que eu possa me manifestar em nome dessa Casa Legislativa.
Bom, muito bom dia a todos os colegas, em especial ao nosso prefeito Adilóide Domênico, que está conosco nesse dia importante nas comemorações da nossa Semana de Caxias. Quero agradecer também e dar um bom dia especial a todos que estão nos prestigiando aqui no plenário, né? As autoridades já nominadas aí no protocolo. Acho que chegou um pouquinho depois, representante do deputado Nerio Carteiro também, Aldonei Machado, seja muito bem-vindo. A todos que estão aqui conosco no plenário, e eu sei que tem muita gente nos acompanhando também de casa, pelas redes sociais, pela TV Câmara. Então, bom dia a todos que nos prestigiam nessa quarta-feira, dia 19 de junho, a véspera da data em que nós celebramos os 134 anos da nossa Caxias do Sul. E quanto nós temos a celebrar, né? É uma cidade pujante, que cresce a cada dia, uma cidade que abraça, que acolhe, que recebe tantas pessoas de outros lugares, e aí eu falo de outras cidades, de outros estados, e prefeito Adiló, de muitos outros países. Cidade de amor e esperança, como bem disse, cantando, o nosso cidadão caxiense mais recente por outorga desse legislativo, o músico, o compositor, o amigo Samuel Sodré. Teus filhos de almas guerreiras, herança de heróis ancestrais, o sonho que é a realidade de liberdade, amor e paz. Que lindo! Samuel, parabéns por essa música, parabéns por essa letra, parabéns por escolher essa cidade para viver. E obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje. O Samuel, há poucos dias, recebeu aqui o título de cidadão caxiense e fez um discurso incrível nessa tribuna, cantando e contando um pouco da história dele. E aí nós ouvimos essa música, que não é uma música tão nova, mas que toda vez que a gente ouve, toca demais o coração. E eu disse, o Samuel precisa estar conosco no dia em que nós fizermos essa celebração aqui, porque ela diz muito. E ela diz muito de pessoas como o Samuel, que escolheu Caxias para viver, e que é o meu caso também, né, meu amigo? Eu também não nasci em Caxias do Sul, eu nasci em São Leopoldo, mas sou uma caxiense de coração, e sou filha de um caxiense de coração, mas que nasceu em Cazuza Ferreira, São Francisco de Paula. Sou filha de uma caxiense de coração que nasceu e viveu boa parte da vida em Taubaté, São Paulo. Sou irmã de duas caxienses de coração, uma que ainda vive aqui, outra que mora em Santa Catarina, mas que são paulistas de nascimento, mas são como eu, como nós, Samuel, e como tantos caxienses de coração, dessa cidade que celebra 134 anos, mas com esse espírito jovem. Uma cidade criativa, inovadora, ousada, forte e guerreira. Viva a nossa Caxias do Sul, viva essa cidade que abraça os seus filhos, que aqui nasceram, mas que também abraça tantos que a adotaram e que ela também adotou e abraça de coração. Nessa semana de comemorações, a gente lembra da história de Caxias, lembra da nossa formação, lá dos povos indígenas, dos tropeiros, dos imigrantes, de tantos povos que foram se agregando e dando vida a esse lugar. De tantas mãos, de tantos braços fortes, de tantos corações afetuosos que se uniram para construir a cidade que nós vivemos hoje, para projetar a cidade que nós queremos para amanhã. Nessa Casa Legislativa, nós valorizamos muito o passado de Caxias. Nós reconhecemos o seu crescimento, o quanto ela é referência no estado, no país e no mundo, e aqui nós também planejamos o futuro. Por isso, nessa semana em que lembramos a chegada dos 134 anos, também recordamos outras chegadas. A chegada do trem, a chegada dos imigrantes, a chegada do desenvolvimento econômico, as tantas chegadas, vereadores, de cada família, todos os dias. E aí a gente está falando as chegadas de cada esperança, de cada sonho, de cada vida. Que possamos, nossa Caxias do Sul, chegar cada vez mais longe, mas nunca
absolutamente nunca perdendo de vista aquilo que nos trouxe até aqui. A força, a fé, a garra, o trabalho e o amor por essa cidade, pelas suas belezas, pela sua história. Que o exemplo dos nossos antepassados, que nunca desistiram de ti, Caxias do Sul, mesmo diante de muitas dificuldades, nos ilumine nos próximos anos. Feliz aniversário, Caxias, a cada um que faz de ti essa cidade acolhedora e cheia de oportunidades. Muito obrigada. Nesse momento, retorna os trabalhos o presidente da Casa, a vereadora Marisol Santos. Eu passo então a palavra agora ao nosso prefeito, Adilóide Domênico, para que também se pronuncie nesse dia de celebração. Muito bom dia, senhoras e senhores. Quero saudar a vereadora Marisol Santos, presidente desse Poder Legislativo. Saúdo os representantes do deputado Pepe Vargas, Jussara de Quadros, representante do deputado Nerio Carteiro, Aldonei Machado, integrantes da Associação Criança Feliz, Samuel Sodré, cumprimentar ele pela apresentação. Saúdo a todos os demais vereadores, Tatiane Frisso, nossa líder de governo. Saúdo o vereador Adriano Bressan, Alexandre Bortoluz, Clóvis Xuxa, Felipe Gemmermeier, Gilfredo de Camilles, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carreato, Lucas Dil, Maurício Scalco, Olmir Cadori, Rafael Bueno, possivelmente nos acompanhando de forma online, Renato Oliveira, Ricardo Zanquim, vereadora Rose Frigeri, Sandra Fantinel, Velucino Ex, Wagner Petit. Faz questão de saudar a cada um dos vereadores, porque foi aqui onde iniciei a minha jornada política, e a Câmara de Vereadores talvez seja a principal escola de formação política, porque é aqui que a comunidade se identifica nas mais diversas representações. Comemoramos hoje 134 anos desse jovem e próspero município. Caxias do Sul vive momento que nós precisamos agradecer e celebrar a união de esforços de tantos voluntários, de tanta solidariedade. E eu trago aqui talvez o exemplo, já citei isso no gabinete de crise, a vereadora Marisol já me ouviu falar isso. Nós tivemos momentos emblemáticos nessa tragédia, seja o do cavalo caramelo, seja tantos outros, mas nada igual à solidariedade do povo, de um modo geral, brasileiro, gaúcho e caxiense. E talvez em Caxias nós tenhamos o maior exemplo do que é a força, a solidariedade e a união deste povo, sintetizado no episódio da família Witt, em Santa Lúcia, onde simplesmente perderam tudo. O vereador Fantinel sabe disso, acompanhou lá. E que o seu concorrente direto, menor do que ele, a 600 metros, abriu as portas para que ele pudesse manter a produção e atender o mercado, mesmo que de forma muito reduzida. Então, às 18 horas sai o proprietário da fábrica de embutidos e entra o casal com os 12 funcionários e trabalham até a madrugada. Para mim, isto é o exemplo que deve marcar da força da garra, mas acima de tudo do espírito solidário que tem no DNA do caxiense. E nesse momento que nós estamos recebendo pessoas de tantos lugares que perderam tudo, que começam a sair do abrigo, dizem, pode voltar, mas voltar para onde? E aí eles enxergam em Caxias a oportunidade que tantos de nós tivemos um dia. E nós, ao invés de nos queixarmos que lota as UBS, a UPA, que vamos ter dificuldade para acolher todos esses alunos, nós temos que vibrar e festejar que esta Caxias tem essa capacidade de receber a todos.
No meio de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, aqui ninguém reclama de acolher mais um. É o exemplo das famílias que abriram seus lares para acolher seus parentes no momento da enchente. Caxias faz isso de uma forma muito bonita e digna da gente comemorar isso. Caxias tem na sua alma o acolhimento, né? Porque muitos que aqui chegaram para fazer suas vidas da mesma forma que estamos recebendo hoje eles, um dia nós também vislumbramos aqui uma oportunidade de vida, e essa cidade que nos acolheu e continua acolhendo, veio as levas de imigrantes, continua vindo de tantos países, e agora vem nossos irmãos gaúchos que se pegaram numa situação dramática, difícil, e que Caxias vai saber acolher e abraçar e gerar oportunidade para eles. Amanhã ou depois eles vão retribuir para essa Caxias que os acolhe agora, como nós também. Um dia fomos acolhidos e procuramos dar a nossa contribuição. É o momento, então, da gente abraçar todos esses, abraçar os voluntários, as entidades, as ONGs, os empresários, as empreiteiras, as pessoas que deixaram de lado suas vidas, suas empresas, para estender a mão para quem mais precisou. Num momento tão dolorido para todos. Seja dando, seja organizando as doações, seja distribuindo os donativos, seja abrindo caminhos distribuídos, obstruídos por terra que desceu das encostas. Precisamos ressaltar o árduo trabalho dos servidores estaduais e municipais que não mediram esforços, bombeiros, defesa civil, policiais, médicos, enfermeiros que estão lá na ponta consertando os estragos nas ruas, nas galerias, arrumando asfalto, recolhendo os entulhos, ou seja, tantas pessoas no anonimato fazendo tanto que a gente nem percebe que estamos no meio de uma grande tragédia. Né? O aeroporto, né, que pela sua importância agora na calamidade, teve a união e apoio da campanha de tantas pessoas com arrecadação, como da Câmara da Indústria e Comércio, de Serviço de Caxias, dos nossos deputados, que se juntaram para que nós transformássemos o aeroporto de Caxias do Sul e que tivesse as melhorias necessárias também para que ele se tornasse o corredor humanitário do Rio Grande do Sul. Ontem, culminado com o anúncio do governador de mais 14 milhões para que nós possamos reaparelhar e colocar esse aeroporto em condições de quadruplicar o número de voos. Concluído todas essas obras, nós já temos o entendimento com a ANAC que dos 4 voos tradicionais que nós tínhamos, nós poderemos ir para 24 voos comerciais operando diuturnamente. Teremos também a possibilidade de ampliar a nossa pista em 200 metros, que nos levaria para um patamar de pistas muito bem estruturada, com mais de 2.000 metros de comprimento. Também estamos recebendo a ajuda do Sinduscão, que deve nos entregar hoje o projeto completo para que possamos submeter à ANAC, buscando autorização de forma rápida para iniciar as obras. Estamos instalando já o conjunto do PAPI, que vai nos ajudar muito, aproximação e pouso, nova iluminação da pista, e desde a primeira semana de maio tivemos o apoio da Infraero, e a Força Aérea Brasileira nos acolheu, assumindo todo o espaço aéreo de Caxias pelo Sindacta 2 Curitiba. Então hoje nós temos esse importante apoio, e a partir de quinta-feira passada, o ministro Silvio Costa Filho também autorizou o início de um programa, de um software, que também fecha esse conjunto de segurança, e que tão logo esteja pronta essas obras, nós teremos seguramente, de cada 10 voos cancelados hoje, nós baixaremos isso para 2 ou 3 no máximo. O pátio aeroportuário também vai receber toda a atenção, já recebeu do governo federal, estadual, municipal, né, a união de diferentes entidades e partidos em prol do bem de uma região como a nossa da Serra Gaúcha, próspera, empreendedora e turística.
Nós precisamos urgentemente também do restabelecimento da ligação com Nova Petrópolis, que era para ter começado segunda-feira, mas por conta da erosão nas cabeceiras teve que ser adiado, mas que também não vai demorar muito, e nós estamos vivendo o período que deveria ser a alta temporada do turismo na nossa região. Então, o quanto antes nós pudermos restabelecer isso é estratégico e é necessário, porque não se paga a conta se não tiver a movimentação da economia. Importante também lembrar, neste momento, dos equipamentos, das diretrizes, dos maquinários aprovados, dos tanques de contenções, que começou lá no final do governo Sartori, se perpassou o governo Alceu quando éramos secretário de obras, onde já temos agora mais 4 em fase de aprovação de financiamento. É importante ressaltar que já temos 106 obras ou prontas ou em construção ou licenciadas para serem construídas. Obras que impermeabilizam mais de 500 metros são obrigadas a fazer caixa de amortecimento de água da chuva, e que isso, a médio e a longo prazo, vai nos dar uma estabilidade muito grande diante desse novo momento climático que nós estamos vivendo. Esse novo normal que, infelizmente, parece que vai ser daqui para frente. Aliás, essa chuva que começou lá em maio de 2023, veio até janeiro, depois tivemos fevereiro, março e abril, quando já estávamos quase colocando a casa em ordem, graças a um aporte de 62 milhões aprovado por essa casa, que nos deu a condição de dotar a Prefeitura, a Secretaria de Máquinas e Caminhões em condições de enfrentar tudo isso. Também lembrar das obras de grande porte que foram realizadas na área urbana, causaram transtorno, o pessoal reclamava, né, por galerias abertas, coisa que impactou no trânsito durante um longo período, mas que agora a gente vê a importância, a necessidade, e que seguramente vai nos dar uma condição de suportar de forma razoável. E para não me estender muito, é o momento da reconstrução, de muito trabalho pela frente, para a recuperação também de estradas, de propriedades rurais, de produções agrícolas, de lares, de vidas. E importante, senhoras e senhores vereadores, nós precisamos ter um olhar muito atencioso para a área rural, que foi a área mais duramente atingida. O vereador Velocino tem andado muito por esse interior. Nós temos hoje 500 propriedades agrícolas que, se nós não socorrermos eles de alguma forma, eles não têm como retomar o seu trabalho tradicional. Perderam o solo, ficou a área que está na escritura, mas não sobrou solo fértil para cultivar, perderam propriedade, né? Mas o que a gente percebe nesses agricultores, eles não perderam a garra, a determinação e o sonho de reconstruir. Isso faz a diferença e vai fazer diferença. Mas nós precisamos estar muito atentos e ajudar esse pessoal. Enfim, a solidariedade que abraça, reconstrói caminhos, e isso é Caxias do Sul, que em 134 anos foi forjada através desse DNA que originou a nossa cidade, que é do acolhimento, que é receber o migrante, e que nunca se perca esse sentimento de solidariedade, humanidade e de amor ao próximo, que norteia e que faz parte da vida de todos os caxienses, e isso nós podemos celebrar, e eu tenho certeza que nós vamos reconstruir esse município, vamos reconstruir esse estado, e o gaúcho será ainda mais forte, porque foi talhado na dureza, na dificuldade, tendo que vir para cá buscando uma oportunidade, e isso faz a diferença e fez a diferença ao longo dos anos e vai fazer ainda mais nos próximos meses, para que a gente possa botar esse município de volta com toda a pujança e com toda a garra que ele merece. Parabéns, Caxias do Sul, pelos 134 anos. Parabéns pelos 15 anos da Troca Solidária, que é outro programa humanitário que amanhã completa 15 anos, né? Parabéns por tudo aquilo que juntos, em que pese qualquer diferença política, mas na hora de pegar, esse povo esquece tudo isso, se junta, se abraça e faz essa diferença. Parabéns, 134 anos de Caxias. Muito obrigado.
Muito obrigada, prefeito Odiló. E para encerrar essa homenagem à nossa cidade, temos também mais uma participação muito especial. Convido agora os participantes das oficinas de instrumentos violino, violão e flauta doce do projeto Melodias de Esperança, transformando vidas através da música, da Associação Criança Feliz e do Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura, para que façam a apresentação de uma parte do repertório que está sendo construído nas aulas. Antes da apresentação, eu quero convidar a coordenadora desse projeto lindo, a Eliane Ruaro, para uma breve fala do desenvolvimento desse trabalho. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada. Obrigada a todos. Bom dia. A Associação Criança Feliz é uma organização comunitária de fins não econômicos, atuando desde 1995 na área de assistência social e atende a 12 bairros da região norte de Caxias do Sul. Atualmente, realiza 270 atendimentos diários, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, proporcionando a esses usuários momentos de acolhida, escuta, atividades de arte e cultura, convívio e lazer, oficina literária, inclusão digital, momento de leitura e contação de histórias, além das outras oficinas, alimentação, entre outras atividades. Em 2023, obtivemos a aprovação do projeto Melodias de Esperança, transformando vidas através da música, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem o patrocínio da Casa Perini, Espumatec e Orquídea. Este projeto tem a realização da Associação Criança Feliz e do Ministério da Cultura. Estamos aqui hoje com alguns integrantes da oficina de músicas para apresentar uma parte do repertório que está sendo construído aos poucos durante as aulas. Agradecemos a oportunidade de comemorar junto a vocês a semana de aniversário da nossa cidade. Obrigada.
Nem precisa pedir mais um, porque vai ter. Já vai ter mais um, acho que até mais 2. Então só vem a próxima turma. Vem posicionando também agora a turma do violino. Que lindo, só para quem está acompanhando a partir de agora, a gente está recebendo essa turma sensacional do projeto Melodias de Esperança, transformando vidas através da música da Associação Criança Feliz, aqui de Caxias do Sul. Dá um jeitinho, vai à frentinho. Tá bom. Nós resolvemos assim, né? Tá ótimo. Ótimo. Tá ligado? Não, só ligado. Tá assim. Só um pouquinho. Ligar para lá.
esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. 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 Difícil até da gente encontrar palavras para agradecer aos profs. Muito obrigada por estarem aqui conosco. A essas crianças e jovens que estão aqui conosco, por todo o trabalho da Associação Criança Feliz, que já é encantador, mas vir trazer esse encanto para a gente aqui. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns, sigam firmes. É isso mesmo, a vida é transformada pela música. Parabéns aos professores, parabéns a toda a equipe da Criança Feliz, vocês são sensacionais. Muito obrigada. A gente quer agradecer também às autoridades, aos convidados, aqueles que nesse momento estão nos acompanhando pela TV Câmara, pelas redes sociais. Muito obrigada. A gente vai suspender a sessão agora por alguns instantes. Obviamente que a gente precisa fazer uma foto com esses nossos convidados muito especiais para registrar esse momento, mas nós voltamos em seguida.